Oi, tudo bem? Caetés, de Graciliano Ramos. Terminei essa primeira obra de Graciliano. Aqui no livro Cartas, ele comenta sobre os Caetés, sobre este livro. Numa carta, Luiz Augusto de Mendes, ele vai escrever, o Graciliano, em 1931. Recebi tua carta de 16 e depois recebi também uma tapeação do Rômulo. Como te disse, a história do livro acabou. E tem uma nota sobre esse trecho aqui. A história do livro acabou. Solicitado pelo editor a Guimarães Rosa, a Graciliano Ramos, em 1929, Caetés somente foi enviado a Schmidt em fins de 1930 e publicado em 1931. Ele continua na carta. A coisa é esta. Eles imaginaram que aquilo era realmente um romance e começaram a elogiá-lo antes do tempo. Quando viram que se tinha enganado, tiveram acanhamento de desdizer-se. Compreendo perfeitamente a situação deles e, para não entrarmos em dificuldades, não toco mais no assunto. Então, a gente percebe aqui que o texto de Caetés, até ser publicado, passa por um período aí longo de espera. Então nós temos o Graciliano Ramos concluindo o livro em 1928, livro que ele iniciou em 1925, e o Schmidt só publica em 1933. Então nós temos 5 anos do livro engavetado. Só a publicação então de Caetés, primeiro livro de Graciliano Ramos, acontece em 1933. Eu gostei muito desta obra, achei bem interessante. Aqui ele vai trazer o personagem João Valério, que é um guarda-livros numa casa comercial dos irmãos Teixeira. A casa Adrião e Vitorino Teixeira. E o texto começa assim, mostrando em primeira pessoa que o João Valério já tem uma intimidade na família, ele já frequenta a família ali dos seus patrões há uns 5 anos, tem os saraus, ele vai à noite, jogam cartas, escutam música, e o João Valério apaixona pela Luísa, mulher do Adrião. O texto então começa ele dando um beijo no cangote, no pescoço de Luísa, e depois ele vai embora com tudo aquilo na cabeça, com toda essa história, o que vai acontecer depois, né? Será que ela vai contar para o marido? Vou perder a confiança, vou perder o trabalho. Então, no fundo, nós temos o João Valério preocupado com a sua situação nessa cidadezinha do Nordeste, que aqui no caso é como que um retrato autobiográfico do autor. Não que ele fez isso, tenha acontecido isso com ele, mas essa questão do João Valério querendo se projetar, e ele escreve um livro sobre os índios caetés, que é o título da obra do Graciliano Ramos. O João Valério está escrevendo esse livro e preocupado com a sua reputação diante desse acontecimento. No fundo, ele vai perceber que a Luísa não conta para o marido e começa com isso a descrição de vários encontros do João Valério com os personagens da cidade que ele convive ali. Então ele mora numa pensão da Dona Josefa, e aí tem as pessoas que ele toma o café da manhã, que ele conhece, tem as matronas da cidade e assim por diante, né? Tem o deputado, o delegado, o padre, no caso, tem um jornalzinho que sai toda semana chamado A Semana, e esse João Valério contribui nesse jornal. Então, todo o convívio social ali dessa cidadezinha de Palmeira dos Índios é retratado aqui no livro. Mas é interessante que o Graciliano Ramos, ele quer falar, já começa, né, das angústias do personagem, da sua vida psicológica, já começa a aparecer aqui nessa primeira obra, né, esses confrontos e o desdobramento, né, desse sentimento que ele tem pela mulher de um homem casado. E ele vai mesmo ter um relacionamento com ela, isso vai aparecer mais para frente, e depois o desfecho do livro, que eu não vou falar, mas é interessante observar essa introspecção que já aparece aqui, também num texto que vem como pós-fácio do Luiz Bueno,
Então ele fala, foi uma grande estreia. Então, se você não quer saber o final da história, não leia esse livro, esse pós-fácil. Leia depois que você terminar o livro. É a melhor coisa, porque daí você não tem os spoilers, né? Que faz a diferença mesmo aqui do final. Que você pensa uma coisa e é outra. Mas eu queria destacar aqui alguns elementos que esse Luiz Bueno traz para o livro. Primeiro, ele fala dos livros que vão surgindo no final dessa década de 20 e começo aí da década de 30. Então, ele fala em 1931 do livro de Marques Rebelo, lançamento de um livro de contos. Depois do Octávio de Faria, sai um livro chamado Maquiavel e o Brasil. E junto com Octávio de Faria, em 1933, sai Os Caetés, que era um romance de um ex-prefeito de Alagoas, que é então o Graciliano Ramos. E o povo pergunta, né, por que demorou tanto para sair esse livro? Afinal, Schmidt era católico e estaria em posição ideológica oposta do homem de esquerda Graciliano Ramos. Outros afirmam que não era isto. É que o escritório de Schmidt era uma bagunça e os amigos podiam levar para casa e ler os originais antes de serem publicados. Os Caetés perdeu-se indo para o prelo assim que encontrado. Então, em 1933. Seja como for, então, o livro ficou 5 anos esperando para sair. E aí ele vai falar aqui da questão dos livros que surgem também entre 28 e 33, 1928 e 1933, A Bagaceira do José Américo de Almeida, em 1928, e o 15 de Raquel de Queiroz, em 1930, ligados então à moda naturalista. E de repente surge aí o Graciliano Ramos, que com esse livro parece inegavelmente velho, mas por demais ligado ao movimento naturalista, mas não é nada disso, né? Aqui está dizendo que o livro, à primeira vista, parece ser naturalista, mas ele se preocupa muito com o individual. Então, aqui, a partir desta sua vinculação com a moda naturalista, construiu-se uma tradição de leitura que dá a impressão de que Caetés é um livro menos interessante do que de fato é. Uma das tendências dessa forma de ler o livro é a de projetar sobre ele o interesse do naturalismo pelo coletivo, a ponto de transformar indivíduos em tipos representativos de modos sociais de ser e agir. É bem verdade que, à primeira vista, o grupo parece ser o mais importante em Caetés. Então, esses grupos sociais, as pessoas que são tipos da cidade, como o padre, a velha fofoqueira, mas há nele inúmeros jantares, jogos de xadrez, festas, cenas coletivas. Mas temos o narrador João Valério, embora preocupado com assuntos pessoais, que no caso é a sua paixão por Luísa, e o seu interesse em escrever um livro sobre os índios caetés, um romance histórico, os índios que comeram o bispo Sardinha, ele deixa-se a todo instante levar pela vida social de Palmeira dos Índios, e isso em grande medida contribui para a construção daquela tradição que conduziu ao julgamento de que há no romance um desequilíbrio a desfavorecer o indivíduo. Mas uma leitura mais atenta notará que esse desequilíbrio jamais acontece no livro, cujo foco de interesse é bem outro. Para notar, então, aqui há o ganho da profundidade psicológica e a exploração da introspecção estão presentes em Caetés, e não no grupo e na superfície. Não são lá meros tipos sociais. O João Valério, o narrador, primeira pessoa que escreve essa história, é um guarda-livros apaixonado pela mulher do patrão. Ele tem uma vida psicológica, a sua constituição como narrador mostra claramente isso. É um romance que favorece o mergulho no psicológico. Era algo, então, abominado pelos naturalistas, que a consideravam limitadora. Graciliano Ramos, ele resgata isso, ele traz isso à tona, né? Se Graciliano escolhe o narrador em primeira pessoa, é porque interessa a ele explorar não aquilo que afeta o corpo coletivo, e sim como repercute no indivíduo a vida da cidade como um todo. Então, João Valério é ele o palco em que o indivíduo social
atuará em pé de igualdade com a realidade ali em que ele está. O indivíduo atua diante do corpo social, de tal forma que é impossível saber o que deriva de sua constituição psicológica e o que vem da posição que ele ocupa na sociedade de Palmeira dos Índios. O Valério aqui, ele sente-se inferiorizado nessa sociedade. Ele é um guarda-livros na casa comercial e, ao mesmo tempo, ele fica observando as pessoas que têm projeções sociais. Mesmo recebido e tratado com consideração por todos na cidade, ele encontra-se numa posição subalterna em relação às pessoas e, por um lado, é um intelectual que colabora num jornal dirigido pelo padre, sabe a escrituração mercantil, escreve um romance histórico sobre os índios caetés. Então ele está a caminho de uma progressão social e ele quer manter-se nisso. E isso é mais importante para ele do que o amor, né? Do que assim essa questão de um mero tipo. Ele não é apenas isso, né? Ele é alguém que tem uma vida psicológica. Então nós entendemos que ele já foi alguém, ele não conta muito o seu passado, descendente de uma família de posses, abastada, mas ele perde a herança e ele, olhando para o passado, ele não age, mas contabiliza como um bom guarda-livros duas questões importantes: o seu pendor intelectual e a juventude. Essas vão ser as suas questões assim mais importantes, de onde ele vai exercer assim a sua função como personagem e a sua importância como indivíduo no livro. É um exercício passivo e é preciso que o leitor desentranhe desta impotência de Valério aquilo que se passa numa região profunda da qual ele próprio não tem consciência e que não aflora a superfície do texto. Você, à medida que vai lendo, você vai percebendo, junto com ele, essa necessidade que ele tem de se projetar. É a ideia de que, para readquirir aquela antiga posição, na ausência tanto de bens concretos com que contar, quanto de espírito empreendedor, para obtê-los, ele pode valer a pena voltar-se para outro gênero de bem, o gênero simbólico. Isso é muito forte. A atividade intelectual seria o bem simbólico, em que ele vai buscar consideração e prestígio. A escrita, então, do romance, dessa questão de projetar-se, é apenas um dos eixos que põe em pé o romance, e apenas uma das aspirações pessoais de João Valério. O caso central aqui, então, é o seu amor por Luísa, que se considera mais pura expressão da individualidade, no caso, o sentimento. Finalmente, surge, depois que o marido de Luísa morre, a oportunidade do João Valério concretizar as suas aspirações em questão do amor, mas aí acontece algo em que o desejo dele vai murchar, porque esse objeto profundo desapareceu. Então, aquilo que para ele tinha tanto encanto, num determinado momento, já para o finalzinho do romance, aquilo perde interesse e ele vai usar da sua juventude para fazer outras coisas, né? Para se considerar digno. A sua juventude, então, ela vai ser destacada aqui no texto. Não para o amor, mas para esta projeção, para essa busca de ser alguém naquela sociedade. Pode parecer que o herói, então, de Caetés nunca amou Luísa, nem se interessou por literatura e que todos os seus movimentos foram feitos deliberadamente no sentido de atingir um objetivo maior, tomar lugar entre os grandes de Palmeira dos Índios. Não é verdade. Não há cinismo nele. De fato, quer escrever um livro e, de fato, ele ama esta Luísa. O desinteresse que surge depois da ascensão social garantida não anula o interesse anterior, ainda que nos ajude a compreender sua natureza. É que em Graciliano Ramos o indivíduo é o interesse central. Mas não se trata de um elemento isolado. Não se dissocia da experiência coletiva e social. Então, o interesse do Graciliano é para destacar o indivíduo e as mudanças anteriores desse indivíduo, que é um dos primeiros aqui, né, do seu romance de estreia, João Valério. O indivíduo se molda, atravessado lado a lado por uma experiência social e até mesmo pelas experiências familiares acumuladas
Antes do nascimento, o recalque social pode muito bem estar na base de sentimentos e preferências que à primeira vista se mostram como manifestações da individualidade. Valério vai permanecer na cidadezinha do interior onde nasce, aceitando a posição subalterna de empregado do comércio, contanto que o romance dos Caetés possa um dia fazê-lo respeitado. Então ele continua, mais para o final do romance, nessa esperança. Um dia esse romance fará com que ele tenha, né, um nome. Valério aceita a sociedade no armazém dos Teixeiras como reabilitação plena e se satisfaz. Enfim, Caetés, junto com Angústia, um outro livro do Graciliano, trabalham com a mesma equação, a do intelectual oriundo de uma aristocracia rural decadente que tem dificuldade em ver-se socialmente diminuído. É insuficiente a leitura rebaixadora que prefere alinhar esse romance de estreia do mestre alagoano com o naturalismo decadente, a entendê-lo como parte integrante da obra que ele viria a construir nos anos seguintes, que se trata de uma grande estreia. E é interessante, Luiz Bueno destaca isso. A obra do Graciliano Ramos ela não é muito extensa, então nós temos em 1933, publicação dos Caetés, e depois o Graciliano vai se destacando como um profundo psicólogo, influenciado, por exemplo, por grandes mestres como Dostoiévski. Em 1934 sai São Bernardo, 1936 Angústia, 1938 Vidas Secas. Olha, só na década de 30, 4 grandes romances, né? Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Então ele progride nessa questão do personagem angustiado, que tem uma mudança interna. Isso vai aparecer nos outros romances de Graciliano Ramos. Na década de 40 surge Infância, entre outros, e Insônia em 45, Infância, em 1947, Insônia. Depois, em 53, sai o livro póstumo, Memórias do Cárcere, e em 54, Viagem. Então é importante ver essa progressão. Não é uma obra extensa como romance, mas tem essa questão de destaque do personagem, né? Destaque aí da vida interior dos personagens. Então seriam 6 romances, né, no caso aí, ficção. Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Infância e Insônia. Autobiográfico, Memórias do Cárcere e a viagem que ele faz com a mulher para Moscou. Então isso vai aparecer aí dentro da obra do mestre, né? Valério aqui, o personagem, no final descobre-se apenas um selvagem, feito da mesma matéria de que são feitos os índios sobre os quais escrevia. E são todos Caetés. Valério, depois Paulo Honório, lá no São Bernardo, Luiz em Angústia, Fabiano no Vidas Secas, pobres homens desejando muito, obtendo pouco, ou obtendo o que não desejam, debatendo-se num esforço inútil por uma realização que não sabem onde está, incapazes de lutar contra as estruturas que os oprimem, e chafurdando numa briga encarniçada, em que derrotam apenas a si mesmos e as Luísas e Adriões que cruzam seus caminhos. Eu gostei, assim, demais dessa leitura. Nunca tinha lido Caetés e nesse mergulho que eu quero fazer novamente na obra de Graciliano Ramos, foi uma questão muito importante ler esse livro de estreia e depois, à medida que eu for lendo as cartas, ler também os livros que vão aparecendo aí no decorrer dos anos aqui das cartas do Graciliano Ramos. Chegou também esse livro novo aqui ontem, Graciliano Ramos Conversas, que nós temos aqui 45 entrevistas, enquetes e depoimentos que Graciliano Ramos concedeu a diferentes veículos jornalísticos ao longo de sua trajetória intelectual, desde 1910 até 1952. Nós temos várias fotos aqui dos jornais onde aparece a entrevista, aqui no caso, as entrevistas do Graciliano Ramos. Muito legal ler isso aqui. Vou ler com calma. Como eu já falei, né, é um dos grandes autores aí, escritores brasileiros que enriquece o leitor. Um abraço, até mais.